Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso podcast semanal sobre cinema brasileiro, ao som de Canto de Ossanha, a música de Baden Powell e de Vinícius de Moraes, tema do encerramento de Democracia em Vertigem, documentário da Petra Costa, que está bastante em voga. Iniciamos esse programa, eu sou o Lucas Borges, como vai, Paulo Silva Júnior? Dari Lucas, um abraço aí para todo mundo que acompanha o Central Cine. Lembrando que a newsletter nas manhãs de sexta segue lá firme e forte. É só você entrar em centralcinebrasil.com, deixa lá seu e-mail. Toda sexta de manhã chega não só o programa, como também o boletim do que está rolando no cinema nacional. E já deixo o recado, hoje a gente não tem uma entrevista, né? A gente costuma debater os filmes à luz das entrevistas, das falas dos realizadores. Como hoje a gente não tem a tradicional entrevista, a gente vai falar principalmente de Divino Amor e de Democracia em Vertigem, é um programa com maior tendência aos chamados spoilers, né? Então, para quem prefere ouvir o programa depois de assistir aos filmes, a gente vai tratar de Divino Amor, de Democracia em Vertigem. Democracia tá no Netflix, mais fácil, Divino Amor em poucas salas, mas a gente espera que a galera consiga assistir aí o lançamento do Mascaro. E como não temos um entrevistado, nós trouxemos um reforço de peso emprestado de outro podcast da casa do Quadro Negro, Davi Agatócles. Muito prazer, hein, em recebê-lo, Davi. De peso você foi educado, né? Você tá bem, tá magro? Então, com semi-peso aí, mas prazer estar aqui com vocês. Um podcast que eu acompanho bastante, assim, eu já indiquei lá. Então, mas pra quem não me conhece, né, meu nome é Davi Agatócles, eu faço um podcast chamado O Quadro Negro, que é um podcast aqui da casa sobre educação. Isso aí é um passatempo divertido, na verdade, para discutir alguns temas importantes, que eu sou professor da rede pública estadual, professor de sociologia, então essa é a minha função na real no mundo aí, ser professor de sociologia no ensino médio, e às vezes eu brinco de fazer podcast ali com o meu amigo Felipe Trafa, um grande abraço para ele aí. E também brinco de fazer um outro podcast que eu faço sozinho, que chama Mundo Maastricht, que eu me divirto lá. E aí é por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque eu gosto também de me aventurar, falar de filmes, falar de música. Pop. Gosto disso aí, cara. Eu sou um cara que gosta de conhecer muitas coisas diferentes aí. Enfim, um curioso do mundo aí. E Divino Amor dialoga, né? Bastante com a temática desse seu outro podcast. Cara, eu confesso que eu vi o negócio e eu fiquei em frenesi, assim. Eu fiquei meio empolgadão, vou confessar pra vocês assim. Então me perdoem aí se eu for muito empolgado, porque eu realmente fiquei no frenesi, porque tem um monte de coisa que eu gosto da vida ali, assim. E aí quando eu vi aquilo, né, eu falei, caramba, é um monte de coisa que se eu fizesse um filme longo e quisesse tratar de vários temas que falam ali, eu usaria aquela estética ali, se eu tivesse a capacidade que ele tem de manipular aquilo tudo muito bem. Legal. Então eu acho que assim, tem muita referência legal e muita coisa que me chamou a atenção ali no filme. Vamos ouvir um trechinho do trailer pra gente começar a falar de Divino Amor, estreia no final de junho, entrando aí na sua segunda, terceira semana, lançamento de Gabriel Mascaro. Vamos ouvir um trecho. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Após 5 anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar dentro das normas do Estado brasileiro. Registrando a sinopse de Divino Amor, a Joana, vivida pela grande Dira Paz, é uma escrivã num cartório, uma pessoa muito religiosa, muito devota à ideia da fidelidade no casamento, muito devota mesmo a Deus, à religião, às ideias dela sobre família, sobre a vida amorosa. E ela trabalha ali no cartório, ela tenta fazer com que os casais
se arrependam do divórcio, voltem atrás, repensem a ideia do divórcio. Então, uma situação que mistura devoção religiosa e a burocracia do Estado. Isso sempre deixa ela sendo reconhecida pelos seus atos, ela acaba se tornando uma figura querida por muitos desses casais, nem tão querida por outros, e a trama principal, no fim das contas, do filme acontece quando o próprio casamento dela vive uma crise. Ela, que lida com os casamentos dos outros, precisa cuidar da própria relação com o marido. É isso. Eu vou começar esse debate colocando o Davi na posição do entrevistado aqui, já que ele gostou muito do filme. Acho que eu e o Júnior não gostamos tanto quanto o Davi. E eu diria que talvez eu não tenha gostado tanto porque eu criei uma expectativa muito grande por fato de ser o Gabriel Mascaro, que é um cineasta do qual eu gosto muito, por Boi Neon, por Ventos de Agosto, os documentários dele também muito bons. E eu acho que a ideia que você apresentou do filme, como essa distopia evangélica e tal, me fez pensar, temer um pouco, né? Me fez pensar no temor de viver num país que de fato seja uma teocracia evangélica, como o Brasil, né, parece encaminhar. E, enfim, talvez eu imaginasse que o filme fosse algo como The Handmaid's Tale, que apresentasse aquele temor pra gente e desenvolvesse muito, explorasse muito esse universo, né, distópico, teocrático, que não é o que de fato acontece, né? Pelo que o Mascaro disse em entrevistas, há 4 anos ele teve a ideia do filme pensando mais em explorar a ideia do corpo, sobre, né, o controle do Estado e da Igreja. Ele tem bastante, né, essa pira do corpo. Enfim, aparentemente os rumos políticos do Brasil acabaram fazendo com que ele transformasse um pouco o argumento. Queria saber, Davi, de você, por que você gostou tanto do filme? Você que domina bastante essa estética, essa coisa neon, vaporwave, aí você conhece muito. Conta pra gente, Davi, então. Olha, dominar muito é difícil, né? Porque é uma área tão complicada que tem... Ela é muito dinâmica, né? Uma área que tem tantas referências. Mas, assim, me chama a atenção porque logo numa das entrevistas ele fala exatamente isso, né? Na verdade, acho que a Dira até responde, que perguntam se outras obras distópicas se dialogam com o filme. Aí ela fala Handmaids e o... Poxa, eu não me lembro agora qual outra série ela cita, mas que também são distopias e são... tem essa questão do incômodo, né? Que fica ali, você ouve... você assiste, eu, por exemplo, assisto Handmaids, cara, eu fico muito incomodado, assim, eu não... medo que aquilo possa acontecer, então... E é um incômodo, enfim, que você fica agoniado. O filme você não fica agoniado. Isso não tem no filme, assim, não tem esse tipo de agonia. E principalmente porque do jeito que ele representa a fé no filme. Isso é uma coisa muito fundamental. Eu acho que todo mundo tem que prestar muita atenção, porque... E é isso que eu achei interessante. Eu sou de uma família evangélica. Então, várias coisas do filme eu entendia do ponto de vista de quem viveu, inclusive encontros que era, né, uma coisa brega, assim, né? De uns 14 anos, uma das coisas que o cara fazia muito na igreja, assim, o pastor, era perguntar quem era solteiro. E aí ele mandava a gente levantar a mão e a gente ia ficar de pé. Você é recriminado. E aí... Não, ainda não, porque era jovem, né? Então, na verdade, era o seguinte, de você conhecer um ao outro. Então, você ficava de pé, olhando um pro outro. Promover uma paquera mesmo. Exatamente. Ali. E era aquilo, olha, irmão, olha pra sua irmã aqui do lado, sabe? Porque em nome de Jesus, enfim. E assim, era uma situação que ao mesmo tempo juntava, assim... Todo mundo sabe que tá pagando mico ali. Só que ao mesmo tempo, todo mundo entende que aquilo é importante. Então, esse mundo ali que é algo tão complicado se você vê de fora. E quando ele mostra todas as demonstrações de fé da Joana, é extremamente respeitosa. Você tem realmente a noção de que ela acredita naquilo. Então acho que isso é fundamental. É um filme sobre fé que não mostra de um jeito caricatural. Você não dá risada dela. Sim. Você não ri dela e você não tem medo também. Por quê? Porque você está vendo uma experiência pessoal. Isso é uma característica do Brasil. O Brasil, ele tem essa religiosidade no dia a dia, e mesmo assim, tirando algumas pessoas que têm a intolerância religiosa, mas que não é necessariamente intolerância a todas as religiões, porque eu acho que quem não é religioso provavelmente não tem intolerância a cultos religiosos, mas tem às vezes uma repulsa por causa do jeito que é mostrado pra nós hoje, assim. Mas no dia a dia, sei lá, a maioria das pessoas tem alguém na família que é de alguma religião e que tem... Evangélico. E que pratica, o mesmo católico mais praticante, assim, né? O católico que é mais ritualístico ali, assim.
Então o filme ele mostra é a experiência religiosa, porque ela acredita naquilo. Então era importante você ver o filme e acreditar naquilo também. Então todos os momentos, quando ela tá fazendo o que ela faz pela fé, que é aquele negócio, o Paulo até comentou, né, que o casamento dela entre Cris e ela começa a pensar, mas em nenhum momento ela questiona a fé. Tanto é que uma hora, e eu até notei porque achei isso é muito fundamental, tem um momento só que você ri da religião. Drive Tour? Exatamente. Que existe, eu não sabia, mas sim, o Paulo me disse que existe. Na Universal ele existe, sim. Então não é que ele inventou algo... É real. A diferença é que ali o drive-thru é só num lugar sozinho, né? Onde acontece é geralmente na frente ou do lado das igrejas, né? Onde eles têm. E o que acontece ali? Ali, aquela hora, você ri, mas não dela. Você ri do pastor. Sim. Por quê? Você percebe que o pastor é um cara que não tá entendendo a complexidade do questionamento dela. Tanto é que ele fala assim, mas é que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem todas as respostas, irmão. Posso botar um louvor pra você rezar e pensar? Porque ali ele tá realmente mostrando que, olha, a diferença de alguém que tem a fé, da diferença de alguém que usa dessa fé. Então a crítica, na verdade, que é a crítica, assim, que é uma outra coisa. A diferença, por que assim, longe de mim ser o cara que mais entende de distopia, mas por que você não sente medo quando vê a distopia que é o Divino Amor, como sente nas outras? Porque ela não é heroína. Ela não tá lutando contra o sistema, ela é o sistema. Ela acredita no sistema, ela acredita naquela distopia, ela quer que aquela distopia dê certo. Então quando você vê o filme por alguém que quer acreditar naquilo. Então, o incômodo é entender como que essas coisas se relacionam. Então, o incômodo ele não chega a ser tão forte. Na verdade, assim, é você acompanhar uma história e, ao mesmo tempo, você pensar, caramba, uma pessoa que acredita no amor, uma pessoa que acredita nas boas relações entre as pessoas, que é uma pessoa de boa fé. Ela não é em nenhum momento mal intencionada quando ela ajuda os casais lá. Inclusive, na hora que rola lá um momento, o spoiler aí já, né? Quando um casal reclama que não deu certo... Ela vai lá e fala, mas eu tentei ajudar, Você vê que ela tá realmente incomodada naquilo. É o cara, ó, vou ter que mudar de setor, infelizmente aqui você não tá dando certo. Então, assim, ela é uma heroína que acredita naquilo. E aí é uma característica diferente da distopia, porque se ele fizesse uma distopia do herói radical, talvez soasse muito mais fora do Brasil do que é aquilo. Sim, a parte do temor, que não sei se é bem uma crítica, mas eu acho que talvez eu e o Paulo concordemos, é que esse universo não é muito bem explorado. Não sei se era a ideia do Gabriel também, né? Pra mim ele arrisca numa coisa que é fazer um filme que se passa em 2027, porque ele não chuta o balde de um futuro, então você não se pega... você não tem muito provocação de futuro, né? Daquela coisa de você olhar e falar, nossa, a gente tá ficando meio trouxa, né? A gente tá deixando, sei lá, um celular decidir o que você vai fazer. Aquela coisa meio... Black Mirror. Lembrei, inclusive ela cita Black Mirror na entrevista que ela fala Black Mirror e Handmaid são séries que dialogam. Sim. E aí ele não vai pra cima dessa coisa da tecnologia, tanto que o carro, por exemplo, é um carro como hoje, vez ou outra aparece uma coisa, né, como um carteiro de iPad, que nem é uma coisa tão futurista assim, né? A Sabesp já faz leitura eletrônica há muito tempo, por exemplo, enfim. E aí, Pra mim isso pegou um pouco. Eu acho que se o filme poderia ter... Claro, tô aqui só especulando, né? Não é tão legal ficar falando do que o filme poderia ser. Mas eu acho que essa coisa da distopia, do futuro, ela impressiona enquanto sinopse, enquanto trailer. E aí me frustrou um pouco, assim. Não é um filme de você falar, nossa, a gente tá caminhando pra isso, porque ele é muito atual. É um desafio grande, porque tá falando de daqui 8 anos, né? O filme se passaria em 2027, né? Muito então, próximo. Acho que para a direção de arte e tal, tenha sido um desafio muito grande criar esse futuro próximo, né? E uma coisa que eu acho que também não sou o especialista no assunto, mas que eu acho que às vezes precisa num filme que trata de um outro momento, é você ter o contraponto, né? Eu senti falta, por exemplo, de pensar o que acontece com as pessoas não religiosas. Por que o carnaval deixou de ser uma festa? Quem pula carnaval é preso? Quem pula carnaval corta um braço? Que eu acho que aí é o impacto de Handmaid's Tale, por exemplo. A gente tava esperando isso, eu acho, né? Porque você tem muito claro... É apresentar a regra do jogo mesmo, né? Olha, existe uma sociedade que se você tirar a onda da igreja, você vai preso. Sei lá. Senti um pouco falta de ter essa visão mais panorâmica.
E aí uma outra coisa rápida que você até comentou dos filmes do Mascaro, né? As duas outras ficções dele são filmaços. Gosto muito dos dois, o Ventos de Agosto e o Boi Neon. E eu senti um pouco de falta dessa inventividade dele, assim. Senti falta de uma coisa mais... Aquela coisa do tempo morto do Boi Neon, né? Que o cara levanta no meio da noite pra mijar e ele vai lá na árvore... mija, ele continua volta. Muito bom com as imagens, com a inventividade, né? De criar imagens muito originais, mas ainda assim não tem, né? O que dos outros dois. Eu senti falta dessa leveza, dessa textura, assim, que ele tinha. E aí são opções de roteiro mesmo, né? De ter situações mais informais, né? Não sei, fiquei pensando que a família podia assistir uma novela, o cara podia jogar futebol, eles podiam ir numa padaria em algum momento. Senti falta de mais situações que contextualizassem. No fim era mais uma pira em cima de uma micro-história mesmo, né? Não tem uma visão ampla, né? Do que tá acontecendo. Mas aí é o que eu volto a dizer, é porque a jornada dela é diferente das distopias que a gente tá acostumado, que são jornadas de sociedades. Você não tem conflitos de noções de sociedade ali, você não tem pessoas que olham para aquela sociedade e falam, olha, eu não quero isso aqui. Na verdade, é a jornada de alguém dentro da sociedade que em algum momento aquela própria sociedade cria um ruído com ela. Sim. E aí, você pega... Então, olhar por isso, você acaba tendo, na verdade, a ideia de que é o seguinte... e por isso que eu acho que é tão realista. E isso me assusta. Porque, assim, na verdade, cara, se a gente pensar... Se acontecer aquilo real no Brasil, a maioria vai estar daquele jeito. E aí, talvez seja esse o ponto, assim... e talvez isso assuste porque a gente talvez quisesse, por projeção, que as pessoas se tornassem rebeldes. E ali, essa provocação dele de trazer exatamente que, olha, é alguém que, quando acontece o mote principal ali, que é a gravidez dela, é exatamente porque ela quer fazer parte. Ela quer se sentir completa. E aí vai a questão da mitologia original, né, de todo o cristianismo ali, que é a figura de Jesus ali, nascimento, assim, inclusive o filme ser narrado pela figura infantil, assim, então mostrar pelo olhar da criança, então, ou seja, até o narrador é inocente, apesar de ele trazer as maiores provocações, que é uma coisa que eu acho legal, e isso eu achei que pegou pra caralho, assim, que é a questão, por exemplo, que ele fala, né, quem ama não trai, quem ama divide, que é um mote pra mostrar que, assim, a questão do amor no filme. Porque o filme não tem amor. Por mais que eles se gostem, não tem nenhuma relação de amor. E aí eu acho que entra cenas cotidianas, porque o cotidiano agoniante dele, por exemplo, no Boi Neon, que são cenas mais arrastadas de um unitário, de ter ali, ele só no momento dele ali, por exemplo, ele tá parado, olhando, né, o boi, o rodeio, e aí você fica olhando ele e fala, caramba, o que vai acontecer e tal, e aí de repente passa e você fala, pô, a agonia era aquilo. No filme... Ele passa... A agonia desse cotidiano são as próprias relações. Porque é uma relação que você não sabe até que ponto ela vai. Você não sabe, meu Deus, eles vão estourar aqui, vão se pegar na pancada ou eles vão se amar loucamente. E na verdade não acontece isso. A única cena mais quente ali é por causa de uma crença maior. Sim. E o filme ele aborda isso, assim. Então acho que esse é um ponto, assim. Então assim, por que eu falo? Ele na real ele é muito agoniante porque ele é agoniante nos pequenos detalhes. Quando você vai reparando ele, que você começa a pensar, caramba, é muito real. É muito real. É uma distopia da realidade mesmo, assim. Não uma distopia do imaginário, do cenário, que é, sei lá, viajando aqui, pegar, por exemplo, Blade Runner, que é um negócio que você olha e você fala, porra, o bagulho é louco mesmo, assim. Pô, brisaram pra chegar nisso aí, então né? Você fala, pô, isso é uma brisa. Agora você vê o negócio lá, você passa um monte de cena, você fala, mano, isso aqui poderia ser... quem tá no Recife, né, que é onde se passa o filme, tá, beleza, eu vejo o Recife aqui, mas você olha e você fala, mano, você não vê o Braizão ali várias vezes? Você fala, caramba, ele vai chegar na Deus é Amor ali, né, que tem ali na Celso Garcia. Então é isso, assim, você começa, traz, assim, mas ao mesmo tempo você fala, pô, isso é muito irreal, mas ao mesmo tempo é muito real. Sim. Então dialogar com isso é difícil. E realmente ele se propôs a uma tarefa muito complicada. Pra focar no Mascaro aqui, eu acho que ele volta a explorar bastante esse tema do corpo e do sexo, que aparentemente é algo que interessa muito a ele, né? Me lembra... Eu não consigo lembrar de nenhum outro diretor além do Gaspar Noé, acho que faz algo parecido, né? Que é o cara do Irreversível, do Love. O cara realmente ele faz questão de ter cenas, né?
Talvez longas, o- muito bem filmadas, talvez sexy, o bem Cris- explícitas, O né? Christophe Honoré também. É o cara do azul, a cor mais quente, né? Não, Não, esse aí é seu nome é a árabe. Bebe Ketichi. Isso, O do Christophe Honoré, o cara fez A Minha Mãe, Professora de Piano, que são filmes que tem cenas que incomodam pra caramba, né? No filme da Minha Mãe, o cara, pô, uma cena no metrô, assim, que você vê aqui e fala, meu Deus do céu, velho, você fica extremamente incomodado, assim. Ele faz questão, né? Parece que ser uma pessoa Mas- instigada por esse tema do sexo. É aí a homenagem à pornô chanchada. Se você Ah, é? pegar, ele cita a pornô chanchada e você pega as cenas, elas têm muito disso, assim. Porque qual que era o desafio? Se vocês repararam, não, como eu tava falando, não tem relação de amor, né? Então, Sim. É meio utilitária ali a relação, exatamente, né? porque é tudo artificial, burocrático. né? E ela gosta da burocracia, né? Que tem essa também, essa relação. Ela gosta da burocracia e ela fala, né, que... Quer dizer, ela não fala isso a gente entende, assim, analisando. O problema da burocracia pra ela é que é muito laicizada. Se for menos laico, você torna ela mais pessoal. O que, na verdade, se a gente parar pra pensar, é que todo mundo quer que a burocracia tenha menos burocracia, seja mais relações pessoais. Só que ela leva pra crença dela. Isso acontece nas relações amorosas. Que é você ter o quê? A questão do swing religioso. Porque, assim, aquilo não é traição, porque aquilo tá se concretizando o amor de quem? Não do casal, mas de Cristo. Os casais não se amam. Tá mediado por outra parada ali, não é? Não é uma perdição... É o tal do presente ausente, assim, né? Que é aquela história que, assim, tem alguém lá que media tudo aquilo ali. Que assim, eu entendo essa pilha muito exatamente por olhar pelo olhar da religião e ter contato todo dia com muita gente religiosa. Muita gente que entende exatamente essa relação próxima que tem das coisas que estão ali, mas você não vê. Exatamente, porque a parada principal é isso, né? É o Deus do invisível, Sim. pô. E aí, pra tocar na parte da estética, o Paulo falou que sentiu falta de ousadia, de originalidade. O filme volta a recorrer a essa estética neon, né? Que, através desse diretor de fotografia mexicano, Diego Garcia, que é o mesmo do Boi Neon, né? E é um cara que... eu fui atrás, fui dar uma pesquisada. Ele tá envolvido em muito projeto grande. Tá em filme do Carlos Reigadas, o mexicano, que é muito bom. Tá em filme de Hollywood daquele ator que faz o pastor no There Will Be Blood. É o moleque que tenta se matar no Pequena Miss Sunshine. Paul Wendell. Paul Dano. Paul Dano. O primeiro filme do cara, esse Diego Garcia é o diretor de fotografia também. Tem um filme tailandês, um outro filme mexicano de terror bem bacana, que o cara tá envolvido. São todos projetos que tem a questão da estética, que é aquele negócio que ao mesmo tempo que são futuristas, não são, né? Que é o que o pessoal chama de retrofuturismo. Pois é. Que o filme ele tem essa estética, que é a estética do neon, que é a estética retrô, que ao mesmo tempo é futurista, né? Que o pessoal chamaria de quiche, assim, né? Sim. Usam muito essa expressão. Eu não sei se eu colocaria isso no filme, assim. Eu acho que o filme ele é um filme de boate, se eu fosse pensar. Esfumaçado. Ele é uma boate, porque assim, se a gente pegar os anos 80, que foi quando o boom das igrejas evangélicas começou no Brasil, a maior parte das igrejas evangélicas surgiam em lugares onde você tinha boates, onde você tinha bares. Então era muito comum você ver dentro das igrejas os reflexos das luzes do mundo. Então, inclusive, o próprio pastor usava isso para, olha, o mundo está lá fora, porque a porta do mundo é muito maior do que a porta da salvação. Então, isso reflete muito, assim, anos 80 e 90 era muito comum. Se pegasse, por exemplo, eu que sou da Zona Sul ali em Santo Amaro, você tinha, todas as igrejas pro lado tinham os inferninhos. Então, acho que isso, pra mim, mostra um cara que conhece muito essa realidade, exatamente para mostrar desse jeito. E, ao mesmo tempo, pega um cara que vai de fora do Brasil, mas que também tem essa coisa da ligação com o vermelho e o azul ali, sabe, pulando na tela, assim. Isso traz também que, assim, essa coisa da estética, ela também dialoga muito com o que a gente vê da produção de realidade hoje, porque as pessoas, elas querem um futuro que seja próximo delas. Assim, acho que a gente tá passando por uma nova era que ou as distopias são extremamente absurdas, porque você pega, por exemplo, a gente falou Handmaid's Tale. Visualmente, ela não é uma série que você olha e fala, pô, isso aqui é extremamente futurista. Meio clássico, né? Exatamente. Então, assim, você vê a série, parece que você tá vendo aquelas séries, sei lá, que são séries do século XIX. Só que ao mesmo... Por quê? É a ideia de que, assim, a gente vai muito no futuro, mas se você vai muito visualmente, você afasta as pessoas. Porque vira aquele negócio de ser... nossa, isso aqui tá muito afastado da minha realidade.
que funciona só dentro de um determinado grupo, assim, mas pra quem você quer atingir num total, você quer chocar, o choque é mesmo de que, olha, isso tá tão longe e tão perto. Cria uma confusão, né, na cabeça das pessoas, de certa forma. Só para registrar os festivais de Divino Amor, a repercussão começou lá em janeiro, o Divino Amor estreou em Sundance, a grande plataforma de um cinema autoral independente, lá nos Estados Unidos, e depois passou por Berlim, Guadalajara, Festival de Cinema de Miami, o Festival lá da Dinamarca, Hong Kong, Praga, em Buenos Aires, Istambul, nos 2 festivais importantes de Portugal, o Indie Lisboa e também o Festival Cinema Luso Brasileiro, e passou pelo Uruguai no Festival Internacional lá em Montevidéu. Uma carreira interessante aí de Divino Amor, muita repercussão, consolidando aí o Mascaro. Boi Neon não teve uma grande repercussão de bilheteria no Brasil, né? Foi premiado em Berlim, né? Isso. Do outro lado, mas não é um filme que aconteceu muito quando chegou ao cinema, né? Talvez essa é a grande... Passou menos, né, também. Esse aí, por mais que assim, a gente tenha poucas salas ainda, mas você tem muito mais horários, pelo menos. Sim. Já são mais opções, né? Sim. E quem quiser conhecer a filmografia do Mascaro, fez uma série de documentários antes de entrar na ficção, né? Muitos no YouTube, né? De graça, inclusive. A maioria tá por aí. Doméstica, talvez é o mais famoso deles, né? Ele entrevista patrões e empregadas domésticas. Bem direto ali, contrapondo os discursos mesmo. Um filme bem interessante. Um Lugar ao Sol é um filme que deu uma repercussão para ele, pegando os moradores de coberturas, né? Esse rodou bem aí nos festivais. E A Onda Atrás do Vento Leva, Avenida Brasília Teimosa, enfim, tem uma carreira longa pra idade, né? Tem 35 anos só o Mascaro, já tem aí uma filmografia bem interessante. Sim. Algum outro comentário antes da gente passar pro Democracia em Vertigem, Davi? Então, já que você vai passar, eu vou me permitir fazer uma ligação entre eles. Link agora. Porque é o seguinte, na era das distopias, o que a gente mais quer é realidade. Porque ao mesmo tempo que a gente vê as distopias para que elas não aconteçam, a gente quer ter noções de realidades. Aí eu fico pensando o seguinte, aí a questão da estética o Divino Amor, ele vai no passado para olhar o futuro, ou seja, ele pega elementos que são elementos que se a gente vê tá lá atrás, mas ele usa como lá na frente, que é a ideia da religião, você tem que regastar lá porque, sabe, que é a que a gente vê, a família não é mais como antigamente, bibi, bababó. O Democracia, ele vai no futuro para olhar o passado. Porque ele faz o começo lá, quando ele conta o que aconteceu com o Lula, mas ele fala, agora eu tenho que voltar. Ou seja, ele já tá no futuro, porque a gente já sabe ali que já deu merda, porque ele fala, né, que a democracia, ela já caiu e ela vai mostrar por que caiu. Então ela vai do futuro pro passado. Então ela faz uma realidade que parece distópica muitas vezes. Na verdade, ela usa elementos do real para mostrar, olha, que se isso aqui fosse uma distopia, vocês prestariam atenção. E aí aí tem até vários recursos que eu acho que ela usa durante o filme, que são recursos narrativos de quem tá fazendo algo que parece ficcional para mostrar a realidade. Então, na minha cabeça eu juntei os 2 filmes, eu acho que faz sentido, é um sentido a gente olhar desse jeito, não que os 2 queiram dialogar, nunca quiseram, assim, mas é interessante ver... ao mesmo tempo em que a gente tem essa produção que o cinema nacional está buscando mesmo, que essa ficção que busca elementos distópicos, e também a gente tem um resgate de filmes que queiram ver acontecimentos tão rápidos sendo mostrados ali. Então acho que isso é um sinal dos nossos tempos. O roteiro da política brasileira nos últimos 5 anos, 6 anos, para pegar o recorte principal do filme, já é muito nebuloso, né? Porque é impressionante como a gente tá bombardeado por esse assunto e a cada filme que você assiste você ainda se choca com alguma coisa, né? O filme não tem... Eu ia dizer que não tem novidade, mas claro que todo filme vai trazer algum olhar novo, mas do ponto de vista da história... Tem a proximidade ela é muito prevista. grande com a Dilma e com o Lula, que é um trunfo. Sim. Né, perante o processo excelentíssimos aí que foram... recentemente, né? Eu acho que ele, pra mim, é o mais legal desses, porque acho que a história... Eu gosto de filme que traz que traz a pessoa pra dentro, né? A gente pode questionar o quanto ela faz isso, né? Eu acho que sempre... essa coisa do realizador se assumir na história é sempre
meio de raspão, né? É difícil... É interessante, por exemplo, a diretora assumir que a família dela criou uma das maiores empreiteiras do país e da América, mas isso não entra dentro de um aspecto de luta de classe ou revolucionário, enfim. E tudo bem, né? Acho que aí é o problema dela. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas eu gosto da visão mais pessoal. Acho que a Petra, obviamente, sabe montar, sabe filmar. O filme tem um ritmo legal, tem uma seleção de imagens muito, muito boa. Acho que essa coisa de inaugurar um olhar, né? As imagens do Lula no sindicato, do último dia do Lula e da Marisa em Brasília, promover uma conversa da mãe com a Dilma, né? Isso é sempre querendo inaugurar um olhar. Agora, aí é uma longa discussão ver o quanto que a gente gosta da tese em si, né? Acho que o PT é lindo, maravilhoso, e está salvando o Brasil até que... É isso, gosto do filme enquanto cinematografia, não gosto do título e da tese que ele provoca, assim. Não acho que não acho que por isso é a democracia que está em vertigem. Talvez está em vertigem o sonho da Petra de ter vivido num mundo melhor do que a geração dos pais dela. E ela se vê frustrada porque a gente tá vivo num país que tá uma merda também. Então é mais ter uma desilusão aí no ar. Mas enfim, tamo mais ou menos todo mundo do mesmo lado, né? Mas eu me distanciei um pouco do filme por causa da tese em si, né? E tem um fator Netflix também, né? Que eu acho que incomoda um pouco a nós e... Enfim, o filme ganhou um hype, fez um barulho gigantesco por justamente estar nessa plataforma que parece que pauta tudo o que deve ser visto hoje em dia, que é o Netflix. Enfim, o processo e o excelentíssimo não foram nem 1%, né? O processo fez um bom público, né, nos cinemas até. Mais de 50 mil bilhetes, até que é bastante coisa. Mas não teve o hype, nossa, nem de longe que tá tendo Democracia em Vertigem. Eu acho que o curioso do hype, que bom que as pessoas estão assistindo mesmo. Agora, pra mim o mais curioso é as pessoas estarem, parece que sendo apresentadas ao documentário brasileiro, né? Tem gente vendo o filme falando, pô, o Brasil sabe fazer filme, né? Sabe fazer documentário sem câmera tremida e sem som ruim, né? Porque o filme tem primeiro, né, que o filme tem um rigor técnico elevado, o filme, né? Walter Carvalho Foi, eu não sei se foi Walter ele. Salles é o produtor, né, um dos produtores do filme, que tem gente gabaritada por trás, mas aí o filme entra na lista do The New York Times com os melhores filmes do ano. O Netflix é um canhão pra imprensa e é louco como o Netflix impõe uma cinefilia mesmo, né? As pessoas chegam no bar, os amigos vão indicar filme do Netflix, não vão indicar a mostra de cinema grego da Cinemateca. E aí parece que a gente tá falando de uma obra-prima e calma lá, também não é isso, não é pra falar de filme cujo autor se coloca como protagonista, se insere na história e de uma forma maravilhosa e singela. Vamos falar de Santiago, então, do João Moreira Salles. Esse sim é uma obra-prima, né? Agora, Democracia em Vertigem não é nada disso, é um filme que é um documento histórico importante, enfim, tem essa poesia que a Petra Costa imprime nos filmes dela, né? Imprimiu no Helena, no Homo e a Gaivota também, mas eu acho que tá longe de ser uma obra-prima, um filme extremamente sensível e maravilhoso, lindo como cinema, enfim. E eu até recomendo, depois eu vou deixar aí na descrição do programa, mandei pra vocês, né, o texto da Carol Almeida lá no Fora de Quadro. Muito interessante a análise dela, ela traz o João Moreira Salles também como uma provocação, né? Afinal, os filmes do olhar da elite sobre a política falam por quem, né? Não Intenso Agora também, né? Não Intenso Agora. Pra mim, a diferença entre eles é que o João sabe que ele tá fazendo um filme da elite, ele sabe da onde ele tá vindo, e eu acho que a Petra patinou um pouquinho mais nisso, assim. Eu acho que na paixão, né? Patinou um pouquinho na paixão pela causa. Patina também. Um pouco, como usando as palavras desse texto da Carol que eu indiquei, em vez de mergulhar, se colocar na história, parece que só pisa, mas já sai, né? Chega uma hora que você fala, porra, eu também sou culpado disso aqui. Se eu sou herdeira da Andrade Gutierrez, eu sou protagonista do que tá acontecendo. Mas chega uma hora que você não vai se assumir como protagonista. E aí, sem juízo de valor também. Eu para passar pro Davi, já falei demais, mas eu
Eu acho que o Democracia, assim, é o filme que tem que ser feito. Beleza, tem que ser feito. Não é a Petra que vai fazer a autocrítica do PT. A sonhada autocrítica do PT não é a Petra Costa que vai puxar isso. Até porque ele faz um pouquinho já no filme, Pois né? E não é ela. Não é ela, né? Ela não é o partido. Não tem que ser. Mesmo. Então, respeito muito. Acho que ela fez cinemão, fez um filme de gente grande. São discordâncias porque a gente tá vivendo um negócio muito intensamente e você se expõe, né? Quando você propõe uma tese sobre o que tá acontecendo... É normal que haja divergências aí. Mas que bom, em primeiro lugar. Que bom que a gente pode ter um filme sendo discutido em tão larga escala. Um filme nosso. Isso não é um problema, né? Isso é o bom. Eu gostaria que isso acontecesse muito mais. Porque eu quero discutir essas coisas. Eu quero que as pessoas cheguem em mim e falem, eu gostei disso, não gostei que você falou. Porque a gente sempre quis isso com o cinema nacional. Sim. Porque, você pega, por exemplo, né, eu que dou aula. Caramba, o que já veio de gente, aluno conversar comigo, fala, professor lá, eu vi o filme lá, lembrei da sua aula, não sei o quê. E você fala, caramba, legal, estão vendo isso. Porque tá lá no Netflix. Então, assim, ao mesmo tempo em que é esmagador, assim, porque silencia outras praças de produção de cinema e de distribuição, ao mesmo tempo também tem esse efeito de chegar em gente que não chegaria. Porque a gente tudo bem, se a gente estivesse sentado aqui num boteco no centro de São Paulo, eu poderia indicar pra pessoa falar, cara, vai na Cinemateca. Mas eu não posso falar isso pro cara que tá no Capão Redondo. Sim. Porque necessariamente ele não vai conseguir chegar na Cinemateca. Então, infelizmente, isso é infelizmente mesmo, porque assim, eu queria que ele pudesse falar, cara, vai em outro lugar que você vai ter isso, vai ter outras exposições. A gente tem que falar, tem o Netflix aqui, um filme bom, e eu mesmo ele chega e já foi atingido por isso, porque o negócio tomou uma proporção tão grande que ele já chega e fala, eu vi um filme lá, e vi isso, achei interessante, não sei o quê. Então, isso é legal. Eu acho legal, assim, que o filme chegue para mais pessoas. O que a gente luta já que a gente tá falando de democracia em vertigem, a democracia da informação tá em vertigem, cara, há muito tempo, velho. E a Petra faz parte disso, inclusive. Mas aí, com relação ao filme, eu tenho algumas coisas que eu achei interessantes e que são pouco exploradas quando as pessoas falam desse filme. Que a primeira coisa não sei se vocês repararam, não sei para vocês, qual vocês acham que é a maior pergunta que o filme faz? Porque pra mim não é a pergunta, por que a democracia caiu? A maior pergunta que ele faz... Claro, né? Pra mim a maior pergunta é por que a elite se cansou desse jogo? E ela não responde essa pergunta. Ela não responde, então, porque inclusive ela é parte da elite. Então acho que pra mim a maior pergunta é por que a elite se cansou desse jogo? Apesar de em vários momentos ela mostrar os conluios que tem ali de como isso aconteceu. Mas ela não chega a uma resposta, porque ela não faz uma análise mais aprofundada. Quando é pra fazer essa análise, ela vai pro recorte pessoal. Então talvez isso incomode. Sim. Porque quando é pra fazer essa crítica, ela vai pra análise pessoal, então acaba pessoalizando do tipo, que legal, minha mãe vai conhecer a Dilma. Aí você pega, um puta privilégio. Queria minha mãe conhecer a Dilma também. Queria levar ela lá. Então assim, essas contradições acabam criando um problema. Só que ao mesmo tempo, assim, a gente não pode perder de vista que aquilo é um documento visual que muita gente não fez. Que você pega, por exemplo, eu que dou aula sobre política no terceiro ano do ensino médio. Eu tenho um filme agora que mostra uma cena de drone de Brasília e vai explicando exatamente ali, a estética de Brasília com o pensamento político de Brasília. São 3 minutos essa cena, se eu não tô lembrado agora, mas que é sensacional. Então aquilo ali, dá pra passar essa parte e falar, cara, a gente tá falando de Brasília, por que foi pra Brasília? Olha isso aqui. Então assim, ele é um documento histórico. Sim. Tem coisas ali que a gente vai poder usar, por muito, muito, muito tempo. E aí ele traz algumas coisas que eu acho que é interessante a gente discutir, por exemplo. Fala muito da questão do povo, né? Só que ela mostra as instituições e não mostra o povo. Você não tem povo ali, porque quando mas tem muito depoimento, tem as entrevistas, tem os choques ali... Mas lembra que é sempre um recorte, não é o povo. Por quê? E eu não sei se ela fez pensando nisso, eu não sei se é a gente vendo que analisa isso. Porque o povo não tá naquilo. Não está, porque quando ela mesmo fala que a república, né, e a democracia se fez a partir do esquecimento, talvez ela mesmo tenha esquecido disso. Tanto é que pra mim a maior cena de povo é uma cena que eu tenho um problema. Que é quando ela mostra as pessoas limpando o palácio. As faxineiras do palácio, né? E aí mostra o depoimento daquela faxineira. Que assim, é um depoimento que se a gente não tomar cuidado, estereotipa demais.
Do tipo, como a pessoa fala, porque se o Lula fez algo de ruim, ele merece pagar. Ela, na verdade, ela tá reproduzindo um senso comum, que é um senso comum que as pessoas simplesmente querem justiça. A gente nunca pode, se a gente quiser pensar um país que discuta a política num patamar mais de consciência mesmo, a gente nunca pode ignorar o que é esse pensamento. Voltando lá, quando a gente falou lá no começo da questão da religião, a gente tem que lembrar que muita gente procura a religião, por exemplo, por uma noção de justiça. A gente não pode colocar todo mundo e falar, nossa, todo mundo é alienado, todo mundo é isso. A mesma coisa quando a gente vê esse discurso político. Então ali, quando você coloca ele ali, ele pode gerar um problema muito grande. Eu, particularmente, não teria colocado aquilo, mesmo que a pessoa tenha autorizado, até porque a pessoa não tem noção do que ela está falando como um todo. Acho que aquilo é um grande problema. Tem outra coisa também. Eu falei lá no começo, né, quando eu comecei a juntar os dois filmes, que é a questão de que ela busca o exemplo da distopia para mostrar que olha como a nossa realidade ela é distópica. E aí você pega o exemplo da fala, quando ela mostra os diálogos vazados. E aí você pode ver que os diálogos nunca têm rosto. Os diálogos são sempre mostrados com cenários. Você estava falando que sentiu falta numa distopia de ter mais cenário distópico. Aquele cenário de você ver Brasília, que fica subindo e descendo a imagem, aquilo é uma distopia. Porque aquilo é real pra quem? Você vê que é tudo futurista, é tudo uma coisa muito louco de você pensar um Brasil lá do futuro que não aconteceu. Que aí mostra lá, não, porque vai ter o Supremo com tudo. Aí ela fala, de novo. Ou seja, ela faz um decalque na realidade distópica pra mostrar, calma, gente, não, isso aqui não é uma distopia, isso é a realidade. Ou seja, ela faz... Isso é bonito. Isso, assim, eu acho que é realmente uma sacada visual que traz mesmo pra pessoa mostrar, olha, essa é uma realidade mesmo, assim, porque parece tudo fantasia em um determinado momento, porque a política, ela parece meio fantasiosa, né? A gente vive um país que não discute política no seu cotidiano. Aí, quando a gente vê alguém que discute muito, é esse observador participante que é ela mesma, né? Que ela discute política porque... Pô, ela tá lá filmando o cara tomando um café lá, brincando com... Faz parte dessa elite que comanda o Brasil. Exatamente. Então, assim, ela também é a falsificação. Que ela também discute. Então, assim, eu acho que esse tipo de debate não diminui o filme. Eu acho que muita gente... É um problema muito sério hoje em dia, né? Não quero também fazer uma análise... Invalidar as coisas já, né? Porque exatamente também é a questão da esquerda. A gente acha que fazer essas críticas, muita gente acha que isso é desmerecer a esquerda e muita gente usa o cenário e fala, não, mas hoje o pessoal tá aqui, não, a gente tem que se fortalecer. Fala, mas é exatamente isso. É claro. Quando você faz essa crítica, você tá fortalecendo, porque o que a gente quer? Que tenham essas narrativas e que tenham outras também. Não é o contrário, não é falar, não faça isso, Petra, acabou seu filme, pelo amor de Deus, fecha ele aí. Não, pelo contrário, fala, mano, vamos mostrar pra mais gente, mas vamos, inclusive, comparar, vamos pegar outras produções nacionais interessantíssimas e também atuais sobre o mesmo tema, vamos também mostrar. É exatamente isso que a gente quer, abrir. É um privilégio que ela tem, que a gente quer que outras pessoas também tenham. E a superexposição dela tem que ser valorizada enquanto realizadora, assim, porque, claro, pra gente é fácil ficar falando, mas podia ter falado isso, falado aquilo. Não é tão simples, né, você amarrar um filme de 2 horas sendo personagem dele também. Eu acho que tem muitos méritos ali de montagem, de narrativa, de construção mesmo do arco e é o preço mesmo, né? Um filme com tanta exposição vai ter suas críticas, óbvio. E eu concordo com você. Os realizadores sabem que vão ser criticados, né? Sem muito pudor também. Se a gente ficar nessa de o filme que é Lula livre, a esquerda tem que elogiar, a gente tá ferrado, a gente vai ficar alienado e não adianta nada, né? Acho que dá pra criticar reconhecendo os méritos, sim. E a gente falou dos outros filmes, né? O Processo, né? Da Maria Augusta Ramos, que acho que é um filme que já dá uma aura mais teatral, assim, né? Acho que o próprio nome, né? Já trata mais a política como um jogo de xadrez ali. E o Excelentíssimos, do Douglas, que a gente entrevistou aqui há alguns meses, que tem uma característica mais de fonte primária, jornalística, assim, né? O Excelentíssimos talvez é o filme que você vai ter as mais importantes declarações dos homens do poder aí. E só uma coisa sobre o que o Davi falou do povo, é curioso isso, né? Porque a gente critica muita coisa das alianças, né?
A Petra faz essa crítica, né? Votou no Lula pensando que ele ia mudar o sistema político. Quando viu, ele estava abraçando o PMDB. Ela até faz aquela piada lá, né, do empresário, que, você por aqui? Fala assim, não, eu sempre estive aqui, né? Você que você que tá vindo agora, né? E é uma coisa curiosa, porque esses caras são o povo também, né? Talvez dá uma indignação, né? Quando o Lula precisa posar numa foto com o Maluf por causa de uma aliança política, quando precisa chamar o Temer para ser vice-presidente, pensando que ele deveria ter uma postura mais próxima do povo. Mas esses caras são o povo também, né? As pessoas votaram, né, no Temer. As pessoas votaram no Maluf, as pessoas votam no PMDB. Então é uma coisa que é interessante de pensar aí da macropolítica, de que é isso, o povo não participa, mas, mal ou bem, é o povo que determina quem vai tirar as fotos lá e quem vai tomar o cafezinho, o uísque, o Red Bull. Aquelas instituições são o povo, se a gente pensar na democracia representativa, é isso, né? Então, na verdade, eles não estão, mas eles são. Isso. Não é que o Temer é um corpo estranho, fabricado numa linha de produção e jogaram ele lá, motivo, né? Ele... né, chegou ao posto de ser o representante dessa classe porque muita gente o colocou em vários cargos aí. Mas enfim, aí já é um papo sem muita resolução a curto prazo. Conseguimos passar pelas notícias rapidinho aqui? Rapidinho. O Animamundi, a gente comentou na semana passada, né, sobre a campanha de crowdfunding que estava sendo organizada para se atingir aí o mínimo possível para o festival acontecer, e foi atingido aí o mínimo de R$400 mil, ultrapassaram um pouquinho, né? Para que o festival aconteça em sua 27ª edição, de 17 a 21 de julho no Rio de Janeiro e de 24 a 28 de julho em São Paulo. Vão ser 303 filmes em mais de 40 países, 89 realizações brasileiras aí. Muito legal, hein? O Animamundi arrecadar 400 pau de financiamento coletivo. Metas, né? 600 e 800 também para mais... Isso. Mais atrações, mas é isso aí. Vai que rolar. bom que o festival não vai ficar sem acontecer. Registrar que a Sessão Vitrine, que está trazendo uma série de filmes independentes aos cinemas, fechou agora uma parceria também com o streaming. Então, junto das estreias no cinema, vai ter estreia nas plataformas de aluguel de filmes de streaming, como Apple TV, Google Play, Now, Vivo Play, até no YouTube. Uma parceria também com o MUBI, que é um Netflix aí dos filmes de arte. Inclusive lembro mais dos Corvos, do Gustavo Vinagre, já tá lá no MUBI. Ou seja, é legal que a Sessão Vitrine, se tá colocando tantos filmes em cartaz. O próximo é Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes, estreia semana que vem. Legal que vai estar também no streaming, pegando isso até que o Davi falou um pouco, né? A distribuição ainda é muito falha. Vai ter um aluguel de filme, ainda não dá pra saber o preço, mas enfim, dá para uma pessoa num interior de Brasil ou numa periferia de cidade grande ter acesso às estreias. E perderam o patrocínio da Petrobras, estão atrás ainda de um novo patrocínio, né? Isso. A Academia do Oscar anunciou novos membros e alguns nomes de peso aí do cinema brasileiro incluídos. A diretora Laís Bodansky, né? Atual diretora também, né? Acho que é a diretora-geral da SP Cine. Os produtores Luci Barreto e Luiz Carlos Barreto, a montadora Jordana Berg, o músico Heitor Pereira, a diretora de arte Vera Hamburger e a cinegrafista Carolina Costa, além do vice-presidente de marketing do Netflix da América Latina, Vinícius Lossaco, todos incluídos. E a comissão brasileira, que vai escolher o pré-candidato do Brasil ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar, vai fazer uma votação aberta, segundo publicação do Diário Oficial. São 9 nomes que fazem parte dessa comissão: Amir Labak, Ana Mulher, Davi Schurman, Hilda Santiago, Micael de Albuquerque, Sara Silveira, Vânia Catani, Walter Carvalho e Zelitos Viana. O filme vai ser escolhido no dia 27 de agosto. Eu acho que Bacurau vai levar. Isso porque nos últimos anos a comissão só se reunia lá na Cinemateca e ia lá na frente e falava o filme escolhido. E um negócio absurdo, né, pro século XXI, porra. Votação fechada. Falem quem vai votar, né, gente? Você gosta mais de um filme, não é problema nenhum. Fala qual filme você quer. Tem um palpite já, Davi? Quem vai representar o Brasil no Oscar? Olha, se a gente pensar por filme, Bacurau. Se a gente pensar por arte, arte no sentido de que atinge pessoas,
vai o documentário. Eu não duvido, não. Não duvido. Mas é que aí eu acho que entraria como Entra no melhor de documentário, né? Que é bem possível também, pelo barulho que tá fazendo. Saiu numa lista aí do New York Times, né? Então, não duvido disso. Tem 2. Não duvido. O Kleber tem muita moral lá fora, né? O Bacurau pode chegar entre os finalistas. Enfim, veremos. Registrar que segunda-feira, aqui em São Paulo, segunda, 8 de julho, tem a pré-estreia do filme do Marcelo Gomes que eu citei. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Aquela sessão gratuita promovida pela Folha no Espaço Itaú Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca, pertinho aqui do estúdio da Central 3, 8 da noite. A tradicional sessão da Folha aí com debate, sempre, geralmente, né, na segunda-feira da semana da estreia. E falando em estreia, essa semana tá entrando em cartaz Neville de Almeida, Cronista da Beleza e do Caos, documentário sobre o cineasta Neville de Almeida, de A Dama da Lotação, As Sete Galinhas, artista, realizador, ele que se diz um cara completamente excluído pelos editais, né? O Neville falou que há 20 anos ele não ganha um edital, o que ele chama da ditadura do edital de cinema no Brasil. Enfim, um cara com uma produção muito original e que rendeu um documentário aí dirigido pelo Mário Abad. A última dica aqui para encerrar, vai rolar de 10 a 17 de julho no Cinesesc, a Mostra de Cinemas Africanos. São 23 filmes de 14 diferentes países aí da África e de países da diáspora africana, 15 longas, 9 curtas, enfim, vale a pena aí para a maioria desses filmes inéditos, né? Eu acho que uma cinegrafia que não chega pra gente de países africanos, deve ter muita coisa boa, vale a pena prestigiar. É isso. Valeu, Davi, obrigado, hein, pela participação. Cara, eu que agradeço, muito obrigado. Você, obrigado. Muito bom, hein, Davi, gostei, hein? Pô, valeu, cara. Trouxe um viés, né, um olhar mais sociológico, antropológico, filosófico. Desculpa aí se eu viajei demais. Não, foi bom. Não, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. Eu quero fazer um merchanzinho aí. Vocês que gostam de discutir pautas relacionadas à educação, então entrem aí no próprio site da Central 3 e procurem lá o Quadro Negro. E se quiser dar uma viajada, ver outras coisas diferentes, vai no meu podcast lá, Mundo Maastricht. Tem um episódio, inclusive, no número 3, chamado Sad Boy, em que eu falo um pouco sobre essa coisa do que é essa tal estética Vaporwave, Neon, e por que ela tá tão famosa, né? O Synthwave aí, que tá muito ali no Divino Amor, e por que ela tá tão presente hoje na nossa sociedade, inclusive com uma crítica, porque ela vem muito com a estética dos rapazes tristes, que estão os tal sad boys, e enfim, é isso. Muito obrigado aí. Volte sempre, Davi. Valeu, é nóis. Ouvimos DJ Dolores, que é um dos caras da trilha aí de Divino Amor, o homem das trilhas do cinema pernambucano. Valeu, Lucas. Valeu, um abraço.